Olá, gurizada! Hoje vamos abordar a última medida de tendência central, chamado mediana. Na aula passada, a gente viu como calcular a média para dados não agrupados e agrupados, com intervalo de classe sem intervalo de classe. Vimos a moda, também para dados não agrupados e dados agrupados com intervalo de classe sem intervalo de classe. E na aula de hoje nós vamos ver a mediana para dados não agrupados e para dados agrupados com intervalo e sem intervalo de classe. Então vamos lá. Primeira coisa, o que seria mediana conceitualmente? Então, conceito de mediana, um deles, tem vários. Dependendo do livro que tu pegar, cada um dá uma interpretação, mas todos querem dizer praticamente a mesma coisa. Então, é o valor, porque mediana é um valor, que divide uma série de observações, e cuidado, aqui tem uma palavra muito importante, ordenadas. O que isso significa? Que se porventura vocês tiverem dados brutos, e vocês forem calcular a mediana com dados brutos, são aqueles que vêm desordenados, a mediana vai dar completamente errada. Se os dados vierem em brutos, que são aqueles dados simplesmente que a gente colhe, para se calcular a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar os dados brutos e transformar num rol, numa sequência ordenada, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor, ou seja, em ordem crescente ou ordem decrescente. Por quê? Porque vocês viram que a mediana, segundo o conceito, é o quê? É o valor que divide uma série de observações ordenadas. Então tem que vir numa ordem, obrigatoriamente, para se calcular a mediana certa. Em dois grupos iguais. Ou seja, dando uma representação gráfica aqui, ó, vamos supor que a mediana seja esse valor aqui. 50% dos dados eles são maiores que o valor da mediana e 50% dos dados são menor que o valor da mediana. Um detalhe, esse valor da mediana ele pode ser menor ou igual a 50% ou o valor da mediana pode ser menor ou igual a 50% ou maior ou igual a 50%, perdão, certo? Mas geralmente é o quê? É o valor que divide a série de dados em duas partes exatamente iguais. Geralmente 50% para cá, 50% para lá. Geralmente não, sempre. Como se calcula dado mediana para dados não agrupados? São aqueles que não vêm com tabelinha. Os dados estão ordenados, percebe? Eles estão em rol, mas eles são não agrupados, não estão em tabelas. Aí vai depender o quê? O número de dados. Se o número de dados for par, para se localizar a mediana, se usa geralmente essas formulazinhas aqui. Ó. Então tu vai pegar o número de dados e dividir por 2 primeiramente, e vai pegar o número de dados e dividir por 2 e somar 1. Isso aqui vai dizer quais são os dois números que tu vai ter que pegar para fazer uma média aritmética simples para calcular a mediana. Olha para cá como é que seria então. Exemplo, te dei uns dados ordenados, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Vamos supor que isso aqui sejam notas da turma de estatística, eu quero calcular a nota mediana. Né? Primeira coisa que eu vejo, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho o quê? 8 dados. O número de dados são 8, é um número par. Se é número par, vamos lá. Eu vou pegar, para localizar a mediana, eu vou pegar 8 e vou dividir por 2. Então eu sei que o quarto número é um número que eu vou pegar para calcular a mediana. E 8 dividido por 2 mais 1. 8 por 2, 4 mais 1. E vou pegar o quinto número para calcular a mediana. Ou seja, vou contar agora, qual será o quarto número? 1, 2, 3, aqui está o quarto número, e aqui está o quinto número. O que eu faço agora para calcular a mediana? Simples, a mediana aqui será o ponto médio do quarto e do quinto número. Então eu vou pegar o quarto número, que é o 7, mais o quinto número, que é o 8, e vou dividir por 2. 8 e 7, 15, por 2, 7,5. Então aqui estaria a mediana nesse primeiro exemplo aqui. A nota mediana desses 8 números seria 7,5. Agora imaginemos se o número de dados for ímpar. Por exemplo, eu tenho aqui
nota 7, 8, 8, 9, 10. 5 dados apenas, é um número ímpar. Tranquilo? Então, se o número de dados for ímpar, o que eu faço? Para localizar a mediana, eu prego esta fórmula aqui. Então, vamos lá. Como ficaria a nossa mediana nessa situação aqui? N, quanto que é o N nessa situação? 5, que são 5 números, mais 1, dividido por 2. 5 mais 1, 6, por 2, 3. Então, o terceiro número aqui será a minha mediana. Não tenho que fazer média aritmética, nada. Eu conto. 1, 2, 3. Aqui está a minha mediana. Então, no caso aqui, a mediana é a nota 8. Fácil, né? Outra coisa. Quando os dados são ímpares, a gente não precisa nem de fórmula para localizar. O que é a mediana? É aquele valor que divide a minha série em duas partes iguais. Então, repara, se eu tirar 8 aqui, ó, eu vou ver que esse 8 eu divido, ele divide, tem 2 números para cá e 2 números para cá. Então, a mediana é isso aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui ele tem 3 números para cá, 3 números para cá. Qual será a mediana? A média aritmética do 7 mais 8, como eu mostrei antes para vocês. Então, calcular mediana para dados não agrupados, eu vou ter que verificar. Separo, aplico essa fórmula aqui para localizar os números que eu vou fazer a mediana e faço a média aritmética entre esses números. Média aritmética simples, né? Soma e divido pela quantidade, no caso 2. E se for ímpar, localizo com essa fórmula aqui, conto e encontro a mediana. Tranquilo, né? Muito bom. Já, mediana para dados agrupados. Agora vamos a um exemplo de como calcular mediana para dados agrupados sem intervalo de classe. O que significa? Existe a figura da frequência, porém a variável aqui tem notas, no exemplo aqui, ela não é dada por intervalo, é dado um número só. Então estamos diante de dados agrupados sem intervalo de classe. Por que a gente diz que são dados agrupados? Porque surgiu a figura da frequência, porque a gente resolveu, em vez de fazer a análise com dados em raw ou bruto, a gente resolveu fazer uma tabela, uma distribuição de frequência. Muito bem. Como que eu vou calcular a mediana numa situação como essa aqui? Então, olha só. Para calcular a mediana numa situação dessa aqui, que é o dados agrupados sem intervalo de classe, primeira coisa que eu vou precisar achar o somatório da frequência simples e vou dividir por 2. Por que eu vou pegar o somatório da frequência simples e vou dividir por 2? Porque a mediana, o que ela é? Ela é um número que divide a minha distribuição ordenada em duas partes iguais. 50% dos números são menores que a mediana e 50% dos números são maiores ou iguais à mediana. E 50% são menores ou iguais à mediana. Por isso que eu pego a somatória das frequências simples e divido por 2, para ter uma ideia de onde é que ela se encontra a mediana. O que é o somatório de FI? Ora, o somatório de FI é simplesmente eu pegar e somar essa coluna aqui, a soma das frequências absoluta de cada nota aí, ó. Significa o quê? O que está querendo dizer aqui? Que um aluno tirou 2, 3 alunos tiraram 3, 6 alunos tiraram 4, 10 alunos tiraram nota 5, 13 alunos tiraram nota 6, 8 alunos tiraram nota 7, 5 alunos tiraram nota 8, 3 alunos tiraram nota 9 e um aluno tirou nota 10. Então, o que isso aqui é? A minha quantidade. Quantos alunos eu pesquisei, eu tinha, por exemplo, na minha turma? É só somar isso aqui. Isso vai ser a quantidade de alunos que eu tinha, que é a nota que cada um tirou. O que está me querendo saber? O que eu estou querendo calcular? A mediana, a nota mediana. Então vamos lá. Preciso somatório de FI. Vamos somar. 3 mais 1, 4, 10, 20, 33, 41, 46, 49, 50. Então isso aqui é o que eu chamo de, vamos botar aqui para vocês entenderem, somatório das frequências simples. Isso aqui é 50. Muito bem. Então, deixa eu botar em vermelhinho aqui para melhorar. Somatório de FI. Quanto que deu? 50. Vou dividir por 2, já expliquei por quê. Por que eu divido por 2?
Porque a mediana é um valor que divide a minha distribuição ordenada em duas partes iguais. Então, 50 por 2, isso dá 25. Isso aqui é o valor da mediana? Não. Isso aqui é por onde anda a mediana, a localização da mediana. Se aqui eu tenho 50 números, como é par, o que mais ou menos eu sei? Lembra no outro exemplo? Que a mediana é o n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1. Então eu tenho que pegar aqui o 25º número e o 26º e fazer a média aritmética. Só que aqui eu não vou precisar fazer isso. Aqui eu pego, divido e já sei. Bom, ela está mais ou menos na a nota 25ª que onde se encontra a mediana. Muito bem. E aí eu vou comparar isso aqui com o quê? Com a frequência acumulada. Então para isso eu preciso calcular aqui a minha frequência acumulado, meu FI. Como é que o que é a frequência acumulada? Nada mais, nada menos, é a soma das frequências simples. Então, primeira classe eu repito. Então, 3 mais 1, 4. 6 e 4, 10. 10 mais 10, 20. 33. 41. 46. 49 e 50. Para achar a mediana agora, eu vou pegar esse número aqui, que é a metade da soma das frequências simples, e vou comparar com quem? Com minha frequência acumulada. Eu tenho que encontrar na coluna da frequência acumulada um número que seja igual ou maior que 25. Então, a nota 2 não é, porque o 1 é menor que 25. A nota 3 não é, porque o 4 é menor que 25. A nota 4 não é, porque o 10 é menor que 25. A nota 5 não é, porque o 20 é menor que 25. Opa! A nota 6 eu tenho como frequência acumulada 33. Então, quando eu comparo, deixa eu botar aqui embaixo, meu FI aqui fazer bonito. O meu FI que eu vou buscar é 33, esse número aqui, porque ele é maior. Então, quando eu comparo a metade da soma das frequências simples com a minha frequência acumulada, e a frequência acumulada ela é maior, 25 é menor que 33, perdão, então significa que aqui está a minha mediana. A mediana, no caso, vale a nota 6. Essa é a nota mediana. Tranquilo? Vamos supor que eu fiz o cálculo disso aqui, encontrei 25 e quando eu vim aqui deu 25. Eu achei exatamente igual a 25. O que seria a mediana neste caso? Quando a metade da soma das frequências simples é exatamente igual à frequência acumulada. Se desse 25 aqui, aqui fosse 25. Eu pegaria esse número, mais esse número, e dividiria por 2. Sempre assim, sempre assim. Mas para isso acontecer, eu teria o quê? Que ter 25 igual a 25, ou seja, minha frequência acumulada igual a metade da soma das frequências simples. Ela teria que estar aqui. Aí eu pegaria esse número e o próximo, somaria e dividiria por 2. Quando não for igual, sempre que for maior, tem que ser pelo menos igual ou maior, eu vejo aqui, aqui está a mediana, aqui está a minha mediana calculada, sempre na minha variável aqui. Então nesse exemplo aqui a mediana é nota 6. Tranquilo? Vamos agora a um exemplo da mediana para dados agrupados com intervalo de classe. Vocês estão vendo aqui, ó. Detalhe importante, geralmente a mediana, não falei para vocês, é uma das medidas de tendência central mais utilizadas para calcular variável salário, como é o exemplo aqui. Ela é muito utilizada, muito usada para se calcular alguma coisa quando a variável é salário. Então no exemplo aqui, ó, nós temos 18 pessoas numa determinada empresa que ganham de 500 a 700 reais. Temos 31 pessoas que ganham de 700 até 900 reais, 15 de 900 a 1.100, 3 que ganham de 1.100 a 1.300, uma pessoa que ganha de 1.300 a 1.500, uma que ganha de 1.500 a 1.700 e uma que ganha de 1.700 a 1.900. E vamos supor que a gente queira calcular a mediana dos salários aí dessa determinada empresa aí, certo?
Primeira coisa que nós precisamos, a exemplo do exercício anterior, quando a gente também fez o cálculo da mediana para dados agrupados sem intervalo de classe. Nós sempre vamos comparar a metade da soma das frequências simples com a frequência acumulada. Sempre. Então, aqui o detalhe, a novidade aqui é que a gente fazendo isso aqui, a gente vai encontrar a classe mediana. Na outra a gente encontrava direto a mediana aqui, que era um número só. Aqui nós vamos encontrar a classe da mediana. Onde é que se encontra a mediana? Por quê? Porque aqui a gente tem vários números nesse intervalo, entre 500 e 700, entre 700 e 900. Então, ao aplicar isso aqui, relacionar a soma das metades das frequências absolutas simples com a frequência acumulada, nós vamos achar onde que a mediana se encontra, qual é a classe onde está a mediana. E depois nós vamos partir para o cálculo efetivamente da mediana. Então vamos lá. A metade da soma das frequências simples nós temos aqui. Ó. Se a gente somar isso aqui, o somatório de FI, isso aqui vai dar 70. Dividido por 2, isso aqui vai dar 35. Onde que vai estar a classe mediana? Num número que seja igual, aqui na frequência acumulada, ou maior que 35. É aí que vai estar a classe mediana. Para isso nós temos que calcular a frequência acumulada. Nós já sabemos como é que é. Na primeira classe eu repito, e aí começo a somar. 18 mais 31, 49, mais 15, 64, mais 3, 67, mais 1, 68, mais 1, 69 e mais 1, 70. Aqui, só alertando, a gente não usa para nada, nem aqui. Tranquilo? Sempre lembrando que a frequência acumulada da última classe tem que ser exatamente igual à soma das frequências simples. Sempre assim, para ver se a gente está acertando o cálculo da frequência acumulada. Então agora, nós vamos encontrar aqui, ou vamos ter que achar aqui, melhor, um número que seja pelo menos igual ou maior que 35. Repare, na primeira classe não, nós temos 18. Só que na segunda classe a gente já tem esse número, que está aqui, ó, 49. Está aqui. Então, 49, ele é um número, opa, deixa eu botar em azul aqui, 49 é um número que é maior que 35. Logo, o que a gente acabou de descobrir? Que a mediana se encontra aqui, entre 700 e 900. Isso aqui é chamado classe mediana. Se fosse dada uma pergunta para vocês e a resposta fosse dada através de intervalo, já estaria terminado. Vocês iam dizer que a mediana está entre 700 e 900. Só que o exercício pede o valor da mediana. Eu quero saber exatamente qual é o valor da mediana. Bom, aí existem duas maneiras da gente fazer esse cálculo. Primeiro com uma fórmula e segundo com um artifício matemático. Então, primeira maneira, vou mostrar com a fórmula. Tem gente que adora a fórmula. Então, primeira maneira. Uma fórmula da mediana. Certo? Qual é essa fórmula? Vamos lá, vamos botar aqui para vocês olharem. A fórmula para calcular a mediana, que vai funcionar sempre, ela é o seguinte: MD, símbolo da mediana, é igual limite inferior asterisco. O que é o limite inferior asterisco? O que é o asterisco? O limite inferior da classe mediana. Mais somatório de FI dividido por 2, menos frequência acumulada anterior à classe mediana, dividido pela frequência simples da classe mediana, vezes amplitude da classe mediana. Tudo que tiver asterisco aqui significa que é da classe mediana. Esta é a fórmula. Então, no caso aqui, a mediana será... O que é o limite inferior da classe mediana? Classe mediana aqui, que é o limite inferior? Está aqui o meu limite inferior, 700. Mais, vamos abrir o colchete aqui. Somatório de FI por 2, tu já tem aqui quanto é que é? Está aqui, ó, 35. Menos
frequência acumulada. Então aqui que eu vou encontrar anterior, antes da classe mediana. Se a classe mediana é aqui, a frequência acumulada anterior é 18. Dividido pela frequência simples da classe mediana, 31. E vezes a amplitude da classe mediana, que é 200. Amplitude é sempre a diferença entre 900 e 700, como eu já mostrei para vocês. Pronto. Aqui estaria calculada a mediana. Agora é pegar uma máquina e fazer este cálculo. Só um pouquinho que a minha auxiliar vai me trazer a máquina que eu esqueci. Precisa ter pressa. Obrigado. Minha auxiliar hoje não é meu filho, é minha esposa querida. Então, ó, vamos lá. 35, enter, 18 menos 31 divide, fiz isso aqui primeiro, multiplico por 200 e somo com 700. Isso aí vai dar a mediana por volta de 809. Quem ganha R$ 809,67 é considerado a mediana dessa distribuição aqui salarial. Tranquilo? Então, isso é a primeira maneira. Já volto e vou mostrar a segunda maneira para vocês. Segunda maneira. A primeira parte, na segunda maneira, é tudo igual. Vocês têm que descobrir também onde é que está a classe mediana. No caso, a classe mediana é onde a frequência acumulada superou 35. Então, está aqui a classe mediana. Então, o que a gente faz? A gente abre uma linha aqui, como vocês estão vendo, e coloca e traz esse intervalo para cá. Então, 700 aqui embaixo e 900 aqui embaixo. 700, ó, que está no grupo anterior, são 18 pessoas. 900 são 49. Então, aqui a gente coloca as frequências acumuladas, respectiva a 700 e respectiva a 900, que é 18 e 49. O que a gente quer saber? Quer saber qual é o salário, que é entre 700 e 900, que tem como posição número 35. Tranquilo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o uso da proporção. Nós vamos pegar, por exemplo, esse número aqui, essa distância aqui toda, quanto que vale? 49 menos 18, isso é 31. E vamos pegar essa distância toda aqui embaixo. 900 menos 700, 200. Então, nós vamos dizer, esse lado está para todo esse lado. Então, 31 está para 200. Assim como, então, coloquei em cima as frequências acumuladas, embaixo as variáveis salarial. Então, ó, 31 sobre 200. Tem que continuar seguindo isso aqui. Agora, esse lado está para esse lado, assim como esse ladinho aqui está para esse ladinho aqui. Mas quanto que vale esse ladinho aqui? Esse ladinho aqui vale 35 menos 18, 17. E quanto vale esse ladinho de baixo? Eu não tenho, eu sei que ele vale x. Esse número é maior, 700, 900, aqui um número é maior. Então, vale x menos 700. Esse lado vale isso menos isso. Porque se eu tivesse o número, eu faria esse menos esse. Não fiz isso aqui, ó, isso menos isso, não dá 17. Agora eu estou fazendo isso menos isso, dá isso aqui. Então, agora, eu tenho aqui duas frações. Numerador, denominador, numerador, denominador. Que eu vou fazer, aplicar a lei fundamental da proporção, que diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Logo, esse cálculo vai ficar assim. Isso vezes isso, então vai ficar 31 vezes x menos 700 igual a 200 vezes 17. Isso aqui, vou botar um pontinho aqui para não confundir com esse x. Isso aqui podia ser qualquer letra, x, y, z, o que vocês quisessem.
Então vocês vão fazer a distributiva 31 vezes x, isso aqui dá, agora vou trabalhar tudo com a mesma cor, 31x. 31 vezes 700, cuida que é menos 700. Então, 31 700 vezes, isso dá menos 21.700, igual a 200 vezes 17. 200 vezes 17, isso dá 3.400. Olha aquela história, letra com número para o lado, letra sem número para o outro. Então aqui fica 31x igual a 3.400, isso aqui é menos, passa para o outro lado, mais 21.700. Vou continuar aqui. 31x é igual, quanto é que dá essa soma? 21.700 mais 13.400. Isso vai dar, 7, 4, 11, vai 1, vai 25.100, se eu não estou enganado. Então, x igual a 25.100 dividido por 31. Quanto que dá 25.100 dividido por 31? Exatamente o valor que deu uma fórmula. 809, puta merda, desculpa, com 67. Então isso seria uma segunda maneira. Isso aqui é conhecido, esse método, como o método da interpolação linear. Interpolação linear. É o método que a gente aplicou aqui. Interpolação linear. Ou também chamado, quando às vezes pede para fazer o cálculo, o método da ogiva de Galton. Por que a ogiva de Galton? Porque a ogiva de Galton é a representação gráfica que trabalha com a frequência acumulada e a variável. Então, aí está os 3 exemplos de cálculo de mediana, com dados não agrupados, com dados agrupados sem intervalo de classe, com dados agrupados com intervalo de classe. Terminamos as 3 medidas de tendência central, moda, mediana e média. Então, próxima aula, eu vou mostrar para vocês as separatrizes, vou mostrar também para vocês as medidas de kurtose, e depois vai faltar as medidas de variabilidade ou dispersão. Feito isso, nós acabamos essa primeira parte de a chamada estatística descritiva. Aí vou mandar um trabalho para vocês fazerem referente a tudo isso, que serão exercícios sobre medida de tendência central, tudo que a gente viu até o momento que eu dizer para vocês, a avaliação vai até aqui. Certo, minha gente? Vou colocar alguns exercícios de média, mediana e moda lá no Black para vocês já irem treinando. Tranquilo? Então até a próxima aula com medidas chamadas separatrizes. Abraço, tchau. Não esqueçam, um detalhe que eu estava me esquecendo. Se gostaram, dá o like. Não esqueçam de compartilhar com os amigos e inimigos. E por favor, inscrevam-se no canal para a gente continuar motivado aqui fazendo aula para vocês. Tchau, valeu!